projeto novo. Na verdade, assim, programação não tem tanto segredo, assim. Quem gostava de mexer na matemática na escola, aqueles joguinhos de lógica ou tudo, assim, é tudo muito a ver, entendeu? Então não tem tanto segredo, não. Vamos fazer aqui nosso primeiro teste aqui. Isso aqui no começo não tem muita importância, não, mas a gente vai. Vocês vão acostumar depois. Isso aqui não é o grande segredo, não. O negócio todo tá mais aí no código mesmo. Beleza. Então, aqui eu já criei a primeira aplicação. Na verdade, ela já vem aqui com Hello World lá. Se eu Aqui a aplicação não faz nada, ela só vai escrever aqui na telinha aqui, ó. Tipo, o console, que é na verdade um ponto de saída, né, que a gente tem. E o que ela vai fazer? Ela vai escrever uma linha aqui, ó, write line. E nessa linha vai conter lá só as palavrinhas lá, hello world. Então aqui, a aplicação rodou aqui e ela escreveu exatamente isso, hello world. Então, tipo assim, bem simplesinha a aplicação inicial que ele cria aqui. Se eu quiser mudar o texto, logicamente eu venho cá e escrevo, sei lá, bom dia, pessoal. Tipo, qualquer coisa que eu escrever aqui, ele vai refletir lá na tela pra gente. Então, basicamente é isso que ele faz. Beleza? Escrevi até de errado aqui. Não tem problema. Então aqui, isso é bem simples, mas o grande segredo aqui está mais ou menos quando a gente começa a trabalhar de forma que a gente chama de orientada a objetos, né? Tipo, eu não vou entrar muito no detalhe, eu não vou, tipo, fazer muita aula teórica. Na verdade, a gente vai tentar fazer mais um mão na massa aqui mesmo. Eu vou passar os aplicativos que a gente vai instalar aqui para quem decidir de trabalhar mesmo, entendeu? E à medida que a gente for fazendo, trabalhando junto, a gente vai tirando as dúvidas, entendeu? Tem muitos conceitos que é complexo, realmente complexo. Aqui a gente vai tentar iniciar bem do basicão mesmo, só para a gente ir de uma forma mais simples. Então aqui eu vou criar só uma classe nova aqui, por exemplo, tipo minha classe. Os nomes aqui inicial tá bem simples, só para a gente poder pegar mais os conceitos mesmo de como é que funciona. Aqui eu tenho uma classe tipo é só um arquivo, como um arquivo texto, qualquer arquivo, mas que você tem lá dentro algumas funções que você vai usar no seu código, né? Então eu vou colocar aqui uma função pública que vai, por exemplo, pegar as iniciais do nome de uma pessoa, por exemplo. Get. Calma, vou deixar em português. Obter iniciais, por exemplo. O que acontece? Uma função aqui, ela sempre vai ter um retorno, que é tipo, o que ela vai me retornar. E a string aqui, na verdade, é como se fosse uma frase, ou palavra, ou quando a gente trabalha com texto. Então a gente trabalha com string. Então esse é um tipo de retorno que a gente tem. A gente pode ter alguma coisa verdadeira ou falsa, né? Um booleano. Tipo, a data é válida, ele vai retornar true ou false. Então a função, ela sempre vai dar um retorno. Tipo, eu tenho uma soma, calcula dois números para mim. Então, public int soma. E aí eu vou passar meu número 1, meu primeiro número, né? E vou passar um segundo número. Segundo. Número 1 e número 2 aqui, só para manter o nome. Número 2. Então, aqui eu tenho uma funçãozinha aqui de somar, ou seja, eu vou passar um primeiro número, vou passar um segundo, e o que eu quero obter como resultado é a soma desses dois números. Então, assim, são coisas bem simples e vamos começar pela soma aqui, por exemplo, né? O que minha função aqui tem que fazer? Ela tem que vir somar dois números e dar um resultado. Então,
eu vou pegar aqui, ó, meu número 1 e vou somar com o meu número 2 e vou armazenar isso dentro de uma variável, entendeu? Dentro de um espaço na memória lá do nosso computador aqui. Então, eu vou criar aqui uma variável aqui, ó, meu resultado, que esse resultado aqui, ele está zerado, né? Eu vou colocar aqui só linha a linha mesmo, só para ficar mais simples. Então, o meu resultado aqui, no final das contas, ele vai pegar a soma desses dois números que eu tenho aqui. Deixa eu só aumentar aqui, talvez está pequeno para algum de vocês. Hein? Então, lá eu vou fazer isso. Fazer minha soma. E aqui eu vou pegar, por exemplo, meu resultado. Ele começou inicialmente. Quando eu tenho esse sinal de igual aqui, significa que eu estou atribuindo um valor para dentro da minha variável. Então, significa que meu resultado, ele está recebendo, esse igual aqui significa como receber, entendeu? Recebendo o valor zero. Então, nesse momento inicial, meu valor aqui está zerado. E meu resultado, na linha seguinte, ele vai receber lá meu número 1 mais meu número 2. Então, o meu resultado vai receber essa soma do número 1 mais a soma do número 2. Então, essa parte aqui da direita do igual é a operação que eu estou fazendo e na parte esquerda é onde eu estou armazenando esse resultado aqui. E depois que eu faço isso, eu tenho minha função aqui, ó, ela espera que eu retorne uma variável do tipo inteiro, alguma coisa do tipo inteiro. Então, o meu resultado aqui já é do tipo inteiro. Aqui, ó, quando eu falo int, é o tipo da minha variável e meu resultado é o nome da minha variável. Então, uma vez que eu fiz isso, eu posso brincar e retornar como resultado a minha variável que chama meu resultado. Então, só com isso aqui, eu já tenho uma função de soma. E se eu volto, por exemplo, na minha classe principal aqui, ó, que antes eu escrevi aqui só um bom dia aqui, eu posso começar tipo, a calcular dois números aqui, né? Por exemplo, int minha conta, por exemplo. Vou fazer uma conta aqui. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar minha classe aqui, ó. Deixa eu até fazer ali estático aqui, só para ir mais simples. Então tá, eu vou pegar aqui a minha classe e minha classe aqui é exatamente o mesmo nome que eu tenho aqui. E logo em seguida, quando eu clico, eu faço um ponto aqui, ele começa a exibir tudo que tem dentro da minha classe. Aqui no caso, ele exibe minha função soma, que é exatamente o que eu criei aqui, soma. Beleza? Quando eu volto aqui em minha classe, ponto, soma, ele já está pronto para somar. Ele me pergunta aqui qual que é o meu primeiro número e qual que é o meu segundo número. Então, eu vou somar aqui 2 e 3, por exemplo. Então, sintaxe que é... Nossa, desculpa aqui se eu esquecer as palavras aqui, para mim tá mais difícil falar. Mas de forma sintática aqui, é a mesma estrutura que a gente tem aqui como parâmetros, né? Parâmetros são esses argumentos aqui que a minha função espera receber. Então, ela espera receber meu número 1, vírgula, meu número 2. Então, é exatamente isso que eu faço aqui. A estrutura é a mesma. Soma é o nome da minha função. Eu passo um primeiro número, vírgula, um segundo número. E pronto. Depois disso, esse resultado que eu tenho da minha soma vai ser armazenado aqui na minha conta. E depois eu posso clicar e exibir o valor da minha conta. Por exemplo, o valor da minha conta é... E aí eu tá com 2 pontos aqui. E posso, por exemplo, fazer assim, minha conta. Beleza. Então aqui, vou só tirar esse bom dia pessoal, tirar esse aqui que eu não preciso mais. Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um breakpoint aqui, esse pontinho vermelho, para a gente acompanhar passo a passo.
inicio minha aplicação. Ele vai subir aquela telinha preta lá, normal, porque é minha aplicação console, mas a gente pode fazer vários outros tipos de aplicação. Então, aqui o primeiro ponto, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem uma setinha amarela aqui. Ela tá meio difícil de ver aqui porque tem o pontinho vermelho aqui atrás dela, que é esse pontinho vermelho de breakpoint que eu coloquei. Então, a gente vai ver exatamente o programa funcionando aqui, ó. Se eu coloco o meu mouse aqui em cima do minha conta, aqui ele exibe o valor que ele tem aqui agora, nesse momento. Está zerado. Por quê? Porque ele acabou de criar essa variável aqui e não trabalhou nada com ela ainda. Mas logo em seguida ele vai fazer alguma coisa, ele vai chamar essa soma aqui. Então na hora que eu aperto aqui o botão para eu entrar dentro da soma e ver o que ele vai fazer, a gente vai ver bem passo a passo. Eu vejo aqui, ó, que ele chamou minha função soma. Aqui a setinha ela está exatamente nessa chaves aqui, ó. Então ela nem começou a executar ainda. Meu resultado está aqui, ó, já nasce zerada. Então eu vou para a próxima linha, vamos ver o que ele vai fazer. Só vai criar a variável. Por enquanto a variável aqui, ó, o meu resultado ainda está zero. Então não fez nada ainda. Mas ele recebeu lá meu número 1 vale 2, que é exatamente o valor que eu passei. E o meu número 2 aqui, ó, vale 3, que é exatamente o que eu passei aqui como argumento. Eu quero que soma 2 e 3. Beleza. Na hora que eu volto aqui, meu resultado ainda está zerado, mas quando eu executar essa linha, que eu for para a linha de baixo, ó, minha setinha veio para a linha de baixo, então eu espero que o meu resultado aqui, ó, tenha armazenado o valor certo, ó, 5. Então significa que ele fez realmente a soma aqui 2 mais 3 e guardou aqui dentro do meu resultado, ficou 5. Beleza, fez a conta, não tem mais nada para fazer aqui nessa soma, as 3 linhas que tinha para ser executadas já foram, então ele vai retornar esse resultado lá para quem chamou ele. Então por isso que desse return aqui, ó, que ele vai retornar esse valor. Na hora que ele retorna esse valor, a gente vai voltar lá para outra classe lá, e aqui ele vai terminar de executar essa linha 3 aqui, ó. Na hora que ele terminar de executar a linha 3, ele dá lá, ó, minha conta agora tem o valor 5, que é exatamente o que a gente somou aqui, tudo certinho, bonito. E agora eu quero só escrever na tela. O valor da minha conta é e mais realmente o valor que está dentro dessa variável que chama minha conta. Então vamos lá, terminei de executar aqui e exibiu exatamente na tela. O valor da minha conta é 5. Então foi exatamente o resultado que a gente queria. Então tipo, tá meio corrido, tá muito embolado aí? Como é que tá para vocês aí, principalmente para os outros que não desenvolvem ainda, né? Não, não, tá tranquilo. Pode Ah, seguir, Fábio, tá de boa. que isso, Tá dando pra entender. demorei 35 anos para aprender isso aí. Esse cara é bom mesmo. Então, beleza. O que a gente faz aqui é a programação em si, velho, é um monte de vai e vem, mais ou menos desse nível aí, entendeu? Então eu tenho uma classe que chama outra, que chama outra. Então vamos passar para um outro um pouquinho mais difícil aqui. Vamos supor que eu tenho aqui nome e, por exemplo, sobrenome. E aí o que eu quero? Eu quero obter as iniciais do meu nome e do meu sobrenome. Então vamos supor, e aí, aqui mais uma vez, é uma função que vai retornar um string, ou seja, eu vou retornar letras, né, para quem me chamou. Só deixar a lista estática aqui para facilitar a chamada. Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável do tipo string. Por quê? Porque eu estou trabalhando com string aqui. Então eu poderia fazer uma outra função. Daqui a pouco eu faço uma outra só para ver se a gente consegue entender mais nesses tipos de variáveis aqui. Então vou pegar aqui primeira letra do nome, por exemplo. Essa aqui vai pegar a inicial do meu nome. Então eu vou pegar o valor de nome. Valor de nome. Deixa eu ver se tem um first aqui. Beleza. Pegar o meu. Ah, mas isso aqui vai ser caractere. Peraí. Só isso. Então vou pegar a minha primeira letra do nome e vou guardar aqui dentro. Ou senão eu poderia, tipo, fazer isso aqui, né? Vou fazer os dois exemplos.
é 0. Beleza. Então, aqui eu consigo pegar a primeira letra do meu nome. A diferença é esse 0 aqui, na verdade, suponha que a gente tem aqui A, B, C, D, E, F, G, por exemplo. Isso aqui, se a gente for contar quantas letras tem aqui, eu venho na A e falo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Mas o computador, ele vai contar diferente, ele não conta a partir do 1, ele conta a partir da posição, é indexado, né? Então é a partir da posição 0. Então o A aqui para ele está na posição 0, mas para a gente, como leitura de humano, está na posição 1. Então aqui a única coisa que eu estou fazendo é que eu estou falando que no nome eu só quero o primeiro caractere lá que está na posição 0, entendeu? E para nós significa a posição 1. Então é meio simples aqui. Se eu coloco, por exemplo, a posição 3, eu não vou obter a terceira letra, né? Não vou obter aqui A, B, C. Eu não vou obter o C. Para o computador ele é diferente, então é indexado, então eu vou obter A0, A1, A2, A3 para ele aqui seria AD, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Então aqui eu vou obter a primeira letra do nome assim e, por exemplo, a primeira letra do sobrenome. Como vou obter de uma forma diferente aqui, que é o que eu tinha feito, first string. Então, aqui é uma forma diferente de obter. Então, eu tenho meu nome aqui, que na verdade são um conjunto de várias letrinhas, e dessas letrinhas eu quero obter a primeira. E eu obter na primeira, eu vou guardar aqui na minha variável que chama primeira letra do sobrenome. Então, uma vez que eu obtive minha primeira letra do nome e a do sobrenome, eu vou guardar essas duas juntas e retornar. Por exemplo, eu vou criar aqui um string aqui, resultado, e vou guardar aqui a minha primeira letra do nome mais... Ops, eu quero do nome. Do nome mais a primeira letra do sobrenome. E a gente vai ver o que vai dar. Eu tenho que fazer um return aqui, porque minha função, quem me chamou espera que eu retorne alguma string para ele. Então vou retornar a minha variável resultado, porque ela já é do tipo string aqui. E ela também tem o meu resultado esperado. Então, pronto, fiz isso. Volta aqui, por exemplo, vou ignorar esses dois aqui por enquanto. E vou colocar aqui, ó, string minhas iniciais, por exemplo. E eu quero que a minha classe obter iniciais. Aí eu vou colocar aqui um nome. Sempre que eu vou escrever um nome, algum texto, eu vou colocar ele entre aspas duplas aqui. Então eu vou colocar Flávio e meu sobrenome lá é Campelo. E vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui. Só pegar esse texto. Então vamos lá. Minhas iniciais. Então, eu vou escrever um textinho na tela aqui para mostrar o resultado. Então, as iniciais do meu nome são. E a gente vai executar do mesmo jeito. Vou colocar um breakpoint vermelho aqui, ó, só para a gente ir bem devagar, porque eu sei que para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser bem o comecinho mesmo. Apertei F5 aqui. E lá, chegamos aqui na setinha amarela. Primeira coisa que ele vai fazer é minhas iniciais aqui, ó, não tem nada associado a ela, ela acabou de ser criada, tá nula. E a gente vai chamar a nossa classezinha lá. Vou entrar dentro da classe, vamos ver bem passo a passo o que ela vai fazer. Ela recebeu o nome aqui, ó, Flávio. Ela recebeu o sobrenome Campelo. Então, beleza, tá? Recebeu tudo certinho. Vamos ver se ele vai executar. Primeira letra do nome aqui, ó, ainda está nula, porque essa linha não foi executada. Eu estou no momento que ela vai ser executada. Então eu tenho aqui, ó, nome. E vamos ver se ele vai pegar a letra aqui na posição 0. Então, ele pegou aqui a letra F, aqui, não sei se está muito pequeno para vocês aí, mas pegou a letra F. Primeira letra do nome está aqui, F. E primeira letra do sobrenome, ele vai também pegar lá
Ops, eu fiz um erro aqui, calma aí. Na verdade, aqui o nome da minha variável é a primeira letra do sobrenome, mas aqui, na hora de pegar o valor mesmo, eu peguei do nome. Eu tenho que pegar do sobrenome. Desculpa aí. Então, mas vai ser até bom que eu vou guardar esse exemplo ali pra gente chegar num ponto interessante. Então aqui, ó, a gente voltou na execução. Primeira letra do nome ficou com F. A segunda letra do nome, se eu venho aqui no sobrenome, ela tá Campelo, tá certinho. Vamos ver se ele vai pegar e armazenar a C. Armazenou a letra C. Então, o que eu vou fazer aqui é juntar as duas em um resultado e vou retornar isso. Então, meu resultado aqui, ó, tá com FC. Beleza, bonitão, funcionou. Manda embora esse resultado aqui. Então, vou fazer um return, que é justamente para eu devolver para quem me chamou esse resultado que eu obtive aqui. Então, foi lá, minhas iniciais agora tem o valor FC. E agora eu só quero exibir na tela para o usuário, ó, as iniciais do seu nome são FC. Então, faça aqui um F5 aqui, vamos lá ver o que deu. As iniciais do meu nome são FC. Pronto, acabou. Então, assim, eu acho que para a maioria vai ser um conceito bem básico aí, mas se tiver dúvida, já começa a perguntar desde agora, não precisa ficar com medo com nada não. Vamos supor aqui, eu vou falar de uma coisinha um pouco mais complexa talvez, mas por exemplo, você começa a desenvolver um software, um jogo, pouco importa, o negócio começa a crescer de uma tal forma que hoje você consegue saber exatamente a regra. Eu criei aqui essas linhas aqui de código aqui, sei lá, umas 8 linhas de código, e eu sei que ela vai obter as iniciais e devolver esse resultado. Então é até fácil de eu testar. Mas daqui a 6 meses a aplicação está muito maior do que isso. Fica quase que impossível você saber tudo de cor, ou se alguém vai lá e modifica alguma coisa no código, fica impossível de você saber se aquela alteração vai surtir algum efeito colateral ou não. Então, por causa disso, a gente cria algumas classes de teste que facilita demais nosso projeto. Inclusive, até mesmo o desenvolvimento fica mais fácil com isso. Por exemplo, eu venho aqui, ó, eu vou adicionar um novo projeto. E tem um projeto de teste aqui, eu vou chamar ele de meu primeiro teste. Ops, peraí, aqui não é o nome, não, desculpa. Eu quero XUnit Test. Meu primeiro teste é o nome do meu projeto aqui. E aqui não importa agora. E aí, beleza, aqui eu criei meu projeto de teste. Que eu vou testar? Vou testar essa minha classe aqui. Então eu venho aqui no meu teste aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome dele, minha classe, e vou chamar ela de testes no final. Então tem exatamente o mesmo nome, só que com testes. E aqui eu quero testar, por exemplo, vamos começar pela soma aqui, que eu acho que é mais simples para todo mundo. Então eu vou, normalmente a gente usa um certo tipo de nomenclatura que a gente coloca, tipo, qual que é a função que eu estou chamando, para ficar mais fácil de ler mais para frente, mais fácil de entender para todo mundo, fica mais simples assim. Você coloca a função ou a ação que você está fazendo. Então, por exemplo, eu estou somando e eu vou colocar tipo com números válidos, por exemplo, com números válidos. E depois disso você coloca qual que é o resultado esperado. E você coloca lá assim, eu espero, sei lá, sucesso. Só colocar aqui para simplificar as coisas. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho um momento aqui que a gente prepara o nosso ambiente aqui para fazer os testes. Então, eu crio, por exemplo, meu primeiro número aqui, eu vou chamar ele só de N1. Eu vou, sei lá, vou somar 5 e com o segundo número aqui, sei lá, 13. Então, eu vou somar esses dois números. E qual que é
meu resultado esperado? Eu já vou até criar ele aqui de uma vez, porque antes de executar, eu já sei qual que é o resultado que eu quero. E, na verdade, sempre tem que ser assim. Então, 5 mais 13, eu vou colocar aqui 18. E, beleza. Esse foi o momento que eu preparei tudo aquilo que eu precisava para executar minha função. E a gente tem um segundo momento aqui, que é de fazer a ação, de chamar a função. Então, eu venho aqui e vou armazenar o resultado. Resultado esperado. É isso. E o meu resultado obtido vai ser realmente quando eu chamar a função. Então eu chamo aqui minha classe ponto soma. É só importar ela aqui. Tá. Então eu chamei minha função aqui ponto soma, mas ainda está dando vermelho aqui embaixo do soma aqui. Por quê? Por causa que eu ainda não passei os parâmetros que ele espera lá. Então ele espera lá, vocês lembram lá, ele espera um número e mais outro número. Então vamos lá. Eu vou passar meu primeiro número, o N1, porque minha variável aqui chama N1. E eu vou passar um segundo número, N2. Então, N2. Beleza. Então, minha classe aqui, de fato, ela vai trabalhar de verdade e ela vai me devolver um resultado. Depois que ela me devolver o resultado, eu tenho um último passo, que é só me certificar que tudo está correto. Então, eu venho aqui e faço, por exemplo, assert true equal, por exemplo. Então, eu quero ter certeza que os dois valores são iguais, tanto o resultado esperado quanto o resultado obtido. Então, eu venho cá no resultado, eu coloco como parâmetro aqui, ó, eu espero que o meu resultado esperado seja igual ao meu resultado obtido. E com isso, eu vou ter aqui do lado aqui, ó, uma janelinha de testes, onde eu vou ter todos os meus testes lá que eu crio para os meus projetos. Aqui eu mando executar meu teste, eu posso debugar ele também, colocar aquele pontinho vermelho aqui do lado e ir bem passo a passo. Mas aqui é só mais para exemplificar mesmo. Então aqui, ó, todos deu, só tive um teste, né? Mas na verdade ele deu verdinho aqui, significa que ele deu sucesso. Então minha função está funcionando de boaça. E isso, o que você garante? Você garante que, por exemplo, lá amanhã ou depois uma pessoa vem cá e muda seu código e ela fala assim, não, velho, essa função soma aqui tá bem claro, né, que o nome quer fazer, mas suponha que seja um nome um pouco diferente, a pessoa não entende o que essa função deveria fazer e fala assim, eu acho que esse negócio aqui tinha que subtrair. E o cara mudou seu código. E para ele, tipo assim, no caso dele, ele testou, fez tudo, funcionou, mas quando solta para produção, sei lá, você trabalha num banco, na hora que vai lá fazer o depósito do cara, fala assim, ué, não aumentou na minha conta, não, diminuiu. Inclusive o Itaú teve um problema bem recente aí, né, que tava colocando dinheiro na conta dos outros. Com certeza é um tipo de bug que o cara mexeu lá na maior inocência lá, pensando que o que estava mexendo não ia influenciar outras coisas e acabou influenciando. Então aqui eu modifiquei meu código. O que eu deveria fazer para testar de novo? Vamos supor, se fosse uma aplicação de celular, eu tenho que abrir minha aplicaçãozinha do celular, compilar ela, né? Ir lá, abrir a telinha que eu quero testar, colocar o meu primeiro número, colocar o segundo número, mandar processar e ver se vai funcionar ou não. Mas olha a quantidade de tempo que a gente perde para fazer um teste, por exemplo. E quando a gente tem testes automatizados aqui, são realmente muito rápidos. Então, por exemplo, se eu executo meu teste aqui, agora você vai ver que ele deu um xizinho vermelho. Por quê? Ele deu um erro. Justamente porque o resultado que ele esperava receber, ele não recebeu. Então, se eu venho aqui, por exemplo, ó, eu esperava, o teste está me falando, ó, eu esperava receber 18, porque você me programou para isso. Mas o que eu recebi foi o menos 8, porque eu fiz o 5 menos 13. Então deu menos 8. Você consegue tirar uma foto por favor? Desculpa. Tá. E aí, no caso,
fica muito mais simples de testar porque os testes automatizados eles rodam no processador. Então é assim, não é coisa que você precisa humanamente ir lá e testar uma coisa e depois a outra. Então, nisso aqui, antes da pessoa subir as alterações, ela já consegue perceber que tem um erro aqui. Ela fala, ah, não, realmente eu fiz merda lá e esse cara aqui não pode ser menos não, tem que ser mais. Ele volta pro mais e vai embora. Criar aqui um outro testezinho aqui para nossa segunda função lá, que ela se chama obter iniciais. Então vamos lá, eu quero obter as iniciais. Vamos lá, voltar aqui para os testes. Então, a primeira parte aqui é o que eu estou fazendo, qual que é a minha ação. Isso aqui no nome da minha função de teste. Tá? Eu estou obtendo as iniciais. E eu estou obtendo as iniciais vamos colocar, de nomes válidos, né? Isso aqui talvez não faz muito sentido para vocês não, mas depois vocês vão entender porque a gente tem valores nulos, a gente tem valores indefinidos, a gente tem um monte de coisa. E eu tenho que retornar lá as iniciais como eu quero. Então vamos supor lá que eu tenha lá meus dois nomes aqui, ó, meu nome de teste e tenho meu sobrenome de teste. Então, vou colocar aqui, ó, Rodrigo. 1, 2, 3. Chega! Gamboge. Então, eu tenho meu nome, eu tenho meu sobrenome. E para o meu teste aqui, qual que é o resultado esperado? É o RG. A primeira letra daqui, a primeira letra daqui. Depois disso, eu vou lá e chamo o meu método lá de obter iniciais e vou informar aqui como meu primeiro parâmetro. Se eu venho aqui, aperto Ctrl Shift Espaço, ele me fala assim, o que ele espera aqui no obter iniciais. Ele espera um nome e ele espera um sobrenome, só para me lembrar. Né? Então, eu vou colocar aqui o nome teste, vou colocar aqui o sobrenome teste e vou receber o resultado obtido. Então, a mesma coisa, eu vou comparar se o meu resultado obtido foi igual ao resultado esperado que eu tive. Então, se eu executo aqui, provavelmente ele vai dar verdinho. Isso aí, funcionou. E olha só para você ver, ele executou os dois testes aqui em 3 milissegundos cada um. Então, deu 6 milissegundos no total. Então, os testes automatizados eles são tão rápidos e garantem, né, que o código não vai quebrar futuramente. Então, aqui deu tudo certo. Agora, vamos supor que uma pessoa veio cá e, sei lá, era um iniciante e falou assim, eu tenho o meu nome aqui, ó. Tipo, Flávio, eu quero obter a primeira letra. Então eu venho cá no nome e eu quero obter a primeira letra aqui, ó. Nome, eu quero obter a letra 1, na posição 1, e a pessoa pensa que ele está obtendo o F do Flávio. Mas aí, na verdade, ele vai estar obtendo a letra L. Mas, com um teste bem feito lá e bem estruturado, você já montou aqui, ó, Rodrigo Gamboge, montou seu resultado esperado. Então, o teste consegue cercar isso. Na hora que eu venho cá e executo meu teste, eu vejo aqui que deu um X em vermelho. E eu falo assim, mas por que eu codifiquei tão certinho lá? Tá? Você volta lá e fala assim, o nome aqui tá obtendo a primeira letra, e na minha cabeça eu tô obtendo a letra F, aqui, sobrenome, onde será que tá o problema? Aí você volta aqui no teste, taca o breakpoint aqui, vamos executar. Aí, você pode vir cá, fazer o passo a passo, igual você fez a gente faz na execução. Então, a parte da preparação aqui eu pulei toda, mas aqui o nome do teste está lá, o sobrenome do teste está lá, o resultado esperado também está lá, que é o RG. Então, o negócio mesmo é na execução da minha função aqui. Então, na hora que eu entro lá, eu vou ver aqui, a primeira letra do nome está vazio. Beleza, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Primeira letra do nome. Ele pegou a letra O. Ué, mas o Rodrigo, a primeira letra não é O, é um R. Por que ele pegou o O? E aí você vai lembrar, não, isso aqui
Pra mim eu tava pegando a primeira letra, mas não tá. É aqui que tá o erro. Aí você vai lá, conserta seu código, reexecuta o código e você consegue ver tudo. Ops, isso não. Executa aqui todos os códigos, aqui, todos os testes, desculpa. E lá deu o verdinho nos dois, ou seja, o resultado esperado foi exatamente igual ao resultado obtido. Então, vamos criar. A dúvida aí, gente, vocês podem falar, tá? Vocês podem ligar o microfone e me interromper na hora que vocês quiserem. Tá tudo certo? Não, tá tranquilo, tá certinho. Beleza. Então, vamos lá. Vamos criar uma terceira função aqui, mas a gente vai começar pelo caminho inverso, só para vocês verem que tem como a gente fazer o código a partir das necessidades que a gente tem. Então vamos supor lá que o Bruno foi e falou assim, velho, eu tô precisando de uma função aqui que conta as letras do nome da pessoa. Então a gente vai criar uma função lá que chama contar letras. Sei lá, só um nome aqui. Eu vou passar uns nomes válidos, eu quero obter lá o valor lá com sucesso lá. Então, vamos lá. Bruno Carvalho. E aí, o que acontece? Eu quero receber aqui, ó, uma função de contar letras. Então, o meu resultado esperado aqui, eu quero que tenha todas as letrinhas aqui do nome lá do Bruno. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lá são 5. Carvalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 5 mais 8 deu 13. 13 é galo, hein, Bruno? É um sinal, hein? Precisa mudar de time. Não. 13 é Zagalo. Aí, então, lá na minha classe eu vou criar lá uma nova função que chama contar letras. E perceba que aqui ele está vermelhinho aqui embaixo, ó, porque ele não encontrou essa função contar letras lá dentro, porque ela também não existe, né? Eu vou criar ainda. Mas, na verdade, o que eu fiz? Eu já preparei meu teste aqui e eu já sei o que eu quero antes mesmo de eu programar. Eu já sei exatamente o que eu quero. Então, você pode montar todos os cenários que você imaginar, por exemplo, se, por exemplo, minha regra diz que se a pessoa começa com a letra Z, eu não conto o nome da pessoa, só conto o sobrenome. Sei lá, todas as regras que tiver para aquela necessidade sua, você pode criar testes antes mesmo de começar a programar. Então, com isso, você já garante que quando você for programar, você já está programando da maneira certa. Então, o que acontece aqui é que eu vou criar uma função lá dentro da minha classe. Eu tenho lá obter iniciais, eu tenho a soma. E agora eu vou criar uma próxima que chama contar letras. E lá eu vou receber um nome que é do tipo string, porque é um texto. Vou receber um segundo parâmetro que também é string, que é outro texto, que é o sobrenome. Mas o retorno que eu vou ter aqui é um inteiro. Por quê? Eu recebo dois textos, mas o que eu tenho que responder é só o número de caracteres que eu tenho nesse texto lá. Então, aqui eu vou, por exemplo, criar aqui um inteiro aqui, só para receber aqui tamanho do nome. Eu vou receber aqui nome.count, por exemplo, que aqui ele conta quantas letras que tem no nome. E eu posso vir cá e fazer int tamanho, sobrenome. E aqui eu vou contar de uma maneira diferente. Na verdade, o sobrenome eu vou fazer de uma forma diferente. E o nome aqui eu vou fazer um pouco... Aqui, ó. Nome, tamanho do nome vai começar com 0. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um laço aqui, que é o que a gente chama de for. Que para cada interação eu vou fazendo uma ação. Então aqui, ó,
eu vou escrever primeiro, depois eu vou explicar aqui. Menor do que nome.length. Mais. Aí esse cara aqui eu vou contar um pouquinho diferente, mas o resultado tem que ser o mesmo. Então, o que acontece? Para cada... eu estou iniciando aqui uma variável que se chama i e tem um valor 0. E enquanto o meu i for menor do que o número de letras que eu tenho no nome, eu sempre vou executar tudo que está aqui e vou voltar aqui para eu continuar vendo se as condições são ainda verdadeiras. Então, se for verdadeira, eu vou lá e acrescento mais um no meu i. Então, aqui o que eu vou fazer? Cada hora que eu passar aqui dentro, significa que eu estou contando uma letra do nome. Então, eu vou fazer o meu tamanho do nome, vou colocar aqui bem simples aí primeiro, depois a gente muda isso. Vai ser igual ao próprio tamanho do nome mais 1, porque eu estou fazendo um contadorzinho aqui para ele. Então, aqui eu tenho o tamanho do nome de um jeito, o tamanho do sobrenome de outro, e meu resultado aqui, vai ter que ser igual ao meu tamanho do nome mais o tamanho do sobrenome. Depois que eu obtenho meu resultado, eu posso fazer um return aqui, resultado. Beleza. Então, vamos lá executar isso aqui bem passo a passo. Contar letras. Eu tenho que mandar alguém chamar isso. Eu vou aqui no... eu vou a partir do meu teste mesmo. Então, eu vou debugar ele. Então, vamos lá. Para o meu teste lá, o meu nome chegou aqui, ó. Você coloca o mouse aqui em cima, tá lá. Meu nome é Bruno. Meu sobrenome, tá lá, Carvalho. Beleza. Chegou exatamente o que eu tinha colocado no teste. O meu tamanho do nome acabou de ser criado, tá 0. E agora o que eu estou fazendo? Ó? Perceba que eu coloquei o breakpoint na linha inteira aqui, mas ele colocou de amarelo só a primeira parte. Ó. Eu estou criando essa variável aqui que chama i e começa com 0. Beleza? A segunda coisa que eu vou fazer eu vou ver se o meu i ele é menor do que o tamanho do nome aqui. Então ele fala assim, ó, o i vale 0 e o tamanho do nome que eu tenho aqui é 5. Se eu coloco aqui em segundo length, aqui, ó, tá dando 5. 0 é menor que 5? Se for verdadeiro, a gente vai executar essa parada aqui embaixo. Aqui. Aí é verdadeiro, ele entra aqui, executa, pega o meu tamanho do nome e soma com o próprio tamanho do nome mais 1. Então, significa que o meu tamanho do nome estava zerado, então 0 mais 1 dá 1, tamanho do nome dá 1, porque ele está contando letra por letra aqui nesse processo. Aí depois, terminou isso, não tem mais nada a fazer, ele vai voltar para o for e vai acrescentar aqui, ó, ele vai incrementar esse valor do i. Antes ele foi criado com valor 0, agora ele vai estar valendo 1. E ele verifica se a condição ainda é verdadeira. O 1 aqui é menor do que o tamanho do nome aqui. Aí você vê lá, o tamanho do nome é 5. Beleza. O i ainda é menor do que isso. Vamos embora. Executa uma segunda vez. O tamanho do nome vai receber 1 a mais, então passa a ser 2. Vai lá e executa de novo. E agora, ele viu lá, 2 ainda é menor do que 5? E ele continua executando. E aí vai acrescentando, agora está valendo 3. E vai executando isso a cada letra que ele acha no nome, ele está contando nesse contadorzinho dele aqui. Terminou de ler todas as letras, aqui o i já estava na última, que era o index, indexado, né? Então ele estava na posição 4. Agora o i aqui foi para a posição 5. Ele acabou de incrementar e está na posição 5. Aí ele vai ver, o 5 é menor do que 5? Porque Bruno só tem 5 letras. 5 é menor do que 5? Não. Se isso der falso, então eu vou pular essa parte do código aqui e vou continuar a executar os próximos passos. Então, ele parou de executar sozinho, contou lá o tamanho do nome, deu 5. Agora o tamanho de sobrenome, ele vai contar de um jeito aqui um pouco diferente, que já pega esse automático para nós. O tamanho de sobrenome deu 8.
Aqui o cálculo é normal, resultado um com o outro, e volta lá e termino de executar meus testes. E aqui meu teste deu sucesso. Opa, beleza, deu sucesso. Então, perceba que antes mesmo de eu começar a desenvolver, eu já tinha escrito um teste, eu sabia exatamente o que eu queria como resultado. Então, isso aqui ajuda demais, principalmente quando você já tem um sistema, que você tem um bugzinho lá que aconteceu por um motivo, pouco importa o motivo, né? Mas aconteceu por um motivo inesperado por você. E, e agora, você viu que aconteceu aquele problema? O que acontece? Você vem cá e acrescenta mais um caso de teste aqui, para aquele cenário seu. Um exemplo muito simples aqui é, por exemplo, se eu não informar um valor do nome, suponha que eu tenha aqui com... Por isso que eu coloquei aqui, nome inválido, por exemplo. Aqui eu vou criar um outro cenário que eu vou ter um nome aqui que não é válido, eu vou ter um nome lá nulo, por exemplo, que é realmente um ponto de memória que a gente não tem nada guardado dentro, é simplesmente como se fosse, sei lá, um fio terra aí da sua casa aí. Ele tá lá, ele existe, mas na verdade você não usa ele de fato, né? Ele fica apontando lá para um lugar vazio no espaço. Aí. E aí, o que acontece? Se eu somar o meu nome aqui, nulo, na verdade é um nome inválido. A aplicação vai estourar um erro. Mas, tipo, eu não previ isso. Quando o usuário foi usar lá, que ele não informou um nome, que deu um erro lá para o usuário. Então, aqui eu vou ter uma exceção e eu consigo realmente cercar essa exceção aqui ou trabalhar o sistema para compensar isso. Se eu executo meu teste aqui, ó, mesmo que eu coloque só 8 aqui, ó, Carvalho tem 8, eu vou falar assim, meu resultado esperado deveria ser 8, já que eu não tenho nome, né? Então, mudei aqui para 8, eu vou executar. Ups, não é debugar não, é só executar. Aqui, mandei executar. E aqui eu já tenho um erro aqui de referência para nulo, né? Então, ele está falando o seguinte, olha, eu não consigo ver o tamanho, porque antes aqui o nosso contador que eu fiz aqui, ele verificava o tamanho, a quantidade de caracteres aqui. Mas já que o cara é nulo, ele não existe um tamanho de caracteres para ele, porque ele está nulo. Então a primeira coisa que ele fala é: eu não consigo medir aqui o tamanho de letras que eu tenho nessa palavra, porque simplesmente a palavra não existe. Então eu não consigo calcular e estoura um erro. Então aqui, estourou o erro, é uma coisa que você não esperava, e lá para o usuário lá, estourou um erro na tela, a aplicação travou, o computador travou, o celular travou, tudo travou, e porque você não esperava fazer isso. Então, existem várias formas de tratar, mas eu não vou pegar muito tempo de todo mundo não, já deu 9 horas aí, mas é mais ou menos isso aí que eu queria explicar. É, tem alguma dúvida, tem alguma coisa a adicionar, algum ponto interessante aí que vocês acharam, alguma coisa que ficou muito complicada? Ô, Flávio, onde é possível identificar em qual linha tem o erro quando você executa o teste? Tem algum, ou o teste ou no próprio código? Tem alguma, ou no debug, que mostra em qual linha tá esse erro? Ou você tem que fazer o teste na, no breakpoint mesmo, algo assim? Isso, não é, a pergunta aí é excelente por causa que realmente a gente passa muito por isso. Aqui o código é bem pequenininho, né? Mas quando você tem um código gigante, senão você vai ficar dando F11, 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 fica um dia inteiro dando F11 e ainda não chega no erro. Ou talvez você até passou do erro, nem viu. Mas a pergunta é muito interessante mesmo. Quando são erros aqui de... Cadê o output? Eu tô sem ele aqui. Peraí. Ctrl Alt R, eu acho. Aqui, ó. Quando são erros que vão estourar exceções, esses aí são os mais simples de você encontrar onde estourou o erro. Porque aqui, ó, você tem uma opção que você marca, por exemplo, assim que estourar um erro, eu já quero que o breakpoint já para lá. Então, por exemplo, aqui, ó, Common Language Runtime Exceptions. Eu marquei esse cara aqui, ó, com um Vzinho, e agora, qualquer lugar que tiver uma exceção, ele vai estourar para mim. Ou seja, se eu executo aqui minha aplicação, no caso
Se eu, por exemplo, vou debugar aqui, eu não tenho breakpoint em lugar nenhum, mas só o fato de ter uma exceção aqui, ó, a setinha já parou lá para mim no ponto certo. Ó. Ele já fala aqui, ó, esse cara aqui já deu erro para mim. E como se ele já tivesse colocado no breakpoint aqui, ó, colocado a bolinha vermelha direto num ponto que estourou a exceção. Mas aqui eu consigo ver, olha, sempre que eu coloco o mouse em cima de qualquer variável aqui, ele informa o valor, né? Sobrenome aqui, ó, tá lá, Carvalho, tá vendo? Então, eu venho cá e falo, nossa, engraçado, estourou o erro aqui. Na hora que eu coloco o mousezinho aqui em cima do nome, ele tá nulo. Tipo assim, não tem problema o nome ser nulo, mas o problema é depois que eu faço o ponto aqui, ó, que eu tento acessar uma propriedade do nome. Esse ponto aqui, na verdade, que vai estourar o erro. Porque se o nome já está nulo, eu não consigo acessar uma propriedade de quem está nulo. Entendeu? É tipo... sei lá, não consigo comparar de uma forma metafórica não, mas é como se você quisesse vender uma casa, mas você não tem casa. Entendeu? Como que você vai vender uma coisa que você não tem? Aqui é a mesma coisa, você está tentando acessar uma propriedade, mas o cara nem tem a propriedade. Então, como é que você consegue acessar esse atributo dele, entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, de boa. aqui, nesse caso do breakpoint aqui, de estourar uma exceção, é um pouco mais simples por causa disso. Por exemplo, o Taylor já me acompanhou aqui em alguns probleminhas aqui, que era tipo assim, debugando, né? Agora nem vou lembrar os problemas que eu fiz com o Taylor, mas eu vou chutar um aqui. Por exemplo, teve uma vez, normalmente você tem aquelas caixinhas, aqueles menu, aquelas listinhas que você entra na aplicação e tá lá, escolha a sua cidade, e tá em ordem alfabética lá, vamos supor. Mas aí você entrou num bendito site que tá tudo em ordem zoneada lá, e tipo, a letra B vem primeiro, depois logo em seguida vem uma cidade que começa com T, aí vem uma cidade que começa com A, aí vem uma cidade com... Pra você achar o Belo Horizonte lá no meio, filho, aí você tem que olhar todas as 800 cidades que tem em Minas Gerais só pra você achar Belo Horizonte. Então fica tudo zoneado. Então, vamos supor que você tem um problema, chega lá, uma demanda do cliente falando assim, olha, a única coisa que eu quero que você faz é deixar essa lista em ordem alfabética. Então, tipo assim, esse tipo de bug ou de modificação que você vai fazer no código não vai estourar a exceção, porque não tem erro no código, entendeu? Na verdade, você vai ter que entrar dentro do código e ir acompanhando mais ou menos o que ele está fazendo ali para encontrar o momento que você vai preencher aquela lista só para você ordenar ela, entendeu? Então é um tipo de erro que não vai estourar a exceção nunca. Então, mesmo que você venha cá e marca todas as exceptions aqui, não vai adiantar em nada, por causa que não tem erro que estoura em lugar nenhum. Na verdade, a aplicação é executada com sucesso. O erro lá é um erro de necessidade do cliente, né, da aplicação. Estética, né? Também isso aí. De usabilidade, né, na verdade. Seria mais isso. Então, assim, aí você consegue entender um pouquinho a diferença. Existe um erro que estoura uma exceção, mas existe um erro que não estoura nada. Então, é bem diferente tratar um de tratar o outro. Eu vou entender sim. Beleza. Rodrigo, tudo certo aí? Tudo certo. Era só uma observação quanto à linguagem em si, ao C#, porque eu estava mais acostumado com C++. Então, eu achei muito interessante essa usabilidade dele. Por exemplo, aí na função nome.length, ou até mesmo naquela função toString que a gente usou, no C++, sei lá, eu faria, tipo, pelo menos lá, o que os professores passavam, a gente fazia um vetor, aí eu ia ter que contar, sei lá, até eu quebrar o vetor, tipo, até eu dar um barra N no vetor, sabe? E parece que o toString já tem isso já intrínseco nele. Exatamente. Na verdade, é isso. A gente não vai... igual assim, você pegar o C ou o C++ para você aprender,
ou vai ser excelente, porque na verdade, se você aprender a programar lá, praticamente você aprendeu a programar em qualquer linguagem, porque você vai ver conceitos de ponteiro, de alocação de memória. Lá você mesmo gerencia a memória, você consegue invadir memória de outra aplicação, inclusive. Então tem muito risco aí dentro, entendeu? Então com C, com C++, você consegue fazer muita coisa, mas e aprende muito. Só que o nosso caso, a gente já trabalha com uma coisa, com a linguagem um pouco mais moderna, tipo, não vou obrigar nenhum de vocês a aprender C, C++, Assembly ou nada disso, mas se você já está numa linguagem de mais alto nível, significa, o C Sharp, por exemplo, significa uma linguagem de alto nível, porque você não precisa se preocupar com o gerenciamento da memória, com garbage collector, com CLR, com linguagem intermediária, nada disso. Então, coisa que com C ou as linguagens mais baixas, você tem que fazer na mão, que se torna um grande risco, entendeu? Porque a facilidade de erros é muito maior. Eu só fiquei em dúvida quanto à escalabilidade, tipo, aqui a gente está trabalhando com um programa muito pequeno, né? Que dá tempo de resposta aí abaixo de 1 milissegundo. Quanto a, sei lá, dezenas de milhares de linhas, aí vai de acordo com o que o engenheiro de software ele busca, né? Se é uma responsabilidade, enfim. Então, na verdade, se você for programar alguma coisa de alto desempenho, tipo, você vai programar um jogo, você vai programar um sistema operacional, você vai desenvolver um novo Windows. Então, qualquer coisa dessa aí, vale a pena você trabalhar com as linguagens de baixo nível, porque você tem mais ganho de desempenho do que... Mas aí você perde velocidade, né? Porque para você fazer uma telinha, por exemplo, você vai demorar tipo 1 mês, e se você fizesse uma linguagem mais alto nível, você ia demorar 1 semana. Então, você perde muito no tempo de desenvolvimento, mas você ganha no desenvolvimento. Então, você tem uma aplicação mais rápida, vale a pena. Só que, hoje em dia, o processamento está tão... de uma certa forma, está tão barato se a gente compara a anos atrás, né? O poder computacional está tão poderoso, que você não preocupa com isso para a maioria das aplicações. Então, as aplicações que a gente vai desenvolver aqui são projetos, sei lá, site web, aplicação de telefone e celular, aplicação desktop. Todos esses tipos de aplicação, se você fizer em C, ou em Java, ou em Python, ou em qualquer outra linguagem, tipo, e for comparar a mesma aplicação feita em C, tipo, o ganho que você teve foi tão pouco que não vale a pena, entendeu? Então vale muito mais a pena você trabalhar na linguagem mais moderna, que você tem menos risco de errar, menos problemas, do que você trabalhar numa linguagem de baixo nível, que você vai ganhar um pouco de desempenho, mas esse pouco se torna insignificante pelo tanto de tempo, de esforço que você vai e de complexidade que você vai ter que colocar lá, entendeu? Então, se você não trabalha com jogo, você não trabalha na Microsoft ou na Google lá para desenvolver coisas, nem a Google trabalha com isso mais, né? Tem o próprio Rust lá que eles estão investindo muito mais do que o C, por causa que ele dá menos problema do que o C. Mas é uma linguagem nova também, eu não vou falar que ela vai substituir o C, nem o C++, não. Mas enfim, aí a questão é essa, entendeu? Com relação ao custo, é muito mais barato você desenvolver em qualquer linguagem moderna, de alto nível, do que você voltar e desenvolver nessas linguagens. Sim, bacana. Beleza. Taylor, você tem alguma coisa aí pra dizer? Não, por enquanto tá tudo tranquilo. Nada mais a acrescentar, não. Esse menino é tranquilo demais, gente. Não tem nada que abala aí. E, Emanuel, pra você, isso aqui tudo você já sabia, né? Você dá aula disso já. Não, na verdade, a parte de teste automatizado, eu não tenho muito conhecimento ainda, porque aqui na empresa que eu trabalho, tem o próprio QA, né? Não, a gente tem os desenvolvedores, no caso eu e meu time, e tem os QAs, e eles que rodam os testes automatizados. E eu não tenho esse controle aí. E eu até queria aproveitar e perguntar por que você colocou aquele, dentro dos colchetes, o fact.
se precisa daquilo. E também eu vi que tinha uns comentários na classe do teste. Eu queria saber se era mais para nomenclatura ou se era importante para rodar. Tá, beleza. O... Mas só para avisar aqui, tem gente que trabalha amanhã cedo. Se vocês já passou de 9 horas, quem quiser sair, tá de boa. A gente tá aí para discutir mesmo, mas se vocês quiserem ficar, não tem problema não. Então vamos lá. Tá, esse fact. Bom, vamos voltar nele lá. Então, eu vou só tirar esse teste aqui, porque foi um teste para dar errado de propósito. Esse fact aqui significa que, tipo, é um fato. Na verdade, a gente tem algumas frameworks de teste que a gente usa. Tem a MS Test, que é da Microsoft, tem a XUnit, que foi a comunidade, acho que começou isso aí, e tem a NUnit, que ela tem um outro propósito, é boa também e tal, mas a própria Microsoft abandonou o MS Test, tem muita gente que usa ainda, mas a própria Microsoft usa a XUnit. Então, se a Microsoft abandonou as próprias coisas dela lá, por que eu vou usar ainda? Então, o fato aqui significa que realmente é um fato. É tipo, isso aqui eu não consigo desmentir, tipo, é um fato, sabe? Quando eu tiver Rodrigo, quando eu tiver Gamboja, eu tenho que ter isso aqui como resultado. Então, é um atributo que a gente coloca aqui para a engine de teste identificar que isso aqui faz parte dos testes. Um outro que a gente pode ter aqui é uma teoria, que a teoria é tipo assim, eu consigo provar muito mais coisas, eu tenho muito mais dados para provar que isso é verdade. Então, na teoria aqui, eu mudo um pouco o teste, mas eu coloco aqui a inline data aqui e vou passar aqui, ó, em vez de passar meu nome aqui, por exemplo, Rodrigo, vou pegar aqui o Gamboja. Aí, porque antes de chegar nisso, né, só para dizer aqui, por exemplo, seria mais ou menos o seguinte, ó, eu criei aqui um caso de teste que vai testar aqui Rodrigo, Gamboja tem que receber RG. Mas, por exemplo, se eu fosse testar, imagina só, eu venho cá e vou testar aqui um com Flávio Campelo, por exemplo. Flávio Campelo. Aí eu sei que o resultado tem que ser FC. Beleza, vem cá e o nome válidos aqui, vou só mudar o nome da função aqui para ele ficar diferente. Beleza, esse teste aqui vai rodar, vai dar sucesso, tenho certeza disso. Mas aí vamos supor, a gente tem muito problema quando a pessoa vem de outro país. E aí você começa a ter letras diferentes ou alguma coisa assim, mas no nosso caso aqui a gente vai usar mais em inglês, francês e português, então vai mudar muita coisa. Nosso alfabeto é bem parecido. Então, imagina só se eu fosse criar aqui, ó, um caso de teste para cada. Por exemplo, se eu tivesse um nome aqui vazio, aqui, ó, como uma string vazia. Então, eu tenho que criar caso de teste para isso, porque pode ter um usuário lá muito inteligente que não vai preencher o nome e na hora que vai rodar a aplicação, vai estourar um erro. Eu tenho que prevenir isso. Então, já tem que colocar aqui, ó, vai ter um carinha lá que vai colocar um vazio no nome e vai tentar submeter o formulário dele, entendeu? Então, eu tenho que vir cá e criar aqui, ó, obter as iniciais com nomes vazios, por exemplo, nome vazio. Então aqui o que eu tenho que ter, por exemplo, o que eu espero que tenha um erro e tal. Eu preparo a aplicação aqui para rodar meu teste. Mas enfim, aí olha só a quantidade de linha que eu já tenho aqui, ó. Só para esse aqui eu tenho, sei lá, umas 10 linhas, mais 10 linhas aqui. E tipo, os testes estão fazendo quase a mesma coisa. Então, em vez de eu começar a deixar meu arquivo gigante aqui, eu saio dos fatos e vou para a teoria, que é tipo, deletei aqui minhas funções. Significa que eu tenho uma função só, é a mesma coisa, vai testar a mesma coisa, pouco importa o nome, ela vai passar pelo mesmo lugar, o resultado esperado tem que ser sempre o mesmo. E eu passo para a teoria. E lá dentro eu consigo colocar uma pancada de dados lá que eu vou testar. Então eu coloco minha bateria de testes aqui. Então, por exemplo, quando eu tiver no mínimo os testes básicos vai ter que estar aqui, ó. Então vamos só pegar esse cara aqui e vou pegar aqui o resultado esperado. Beleza.
E aí o que que eu faço? Aqui eu consigo até liberar ainda mais meus testes aqui. Quando eu mudo para teoria, a diferença é que eu sou obrigado a informar parâmetros aqui. Ó. Então os parâmetros que eu vou informar são 3, porque são exatamente os 3 que eu tenho aqui. Ó. Então vou preparar meu teste aqui dizendo que eu recebo uma primeira string, que é o nome, uma segunda string, que é o sobrenome. Vou colocar só SN aqui, sobrenome, tá, gente? E colocar aqui a string é resultado esperado, RE. Beleza? Então, não, deixa eu escrever tudo só porque, na verdade, já estava. Aproveitar os nomes que estão aqui. E o. Colei aqui. Sobrenome e o resultado esperado. Então, qual que é a vantagem disso? Eu vim cá, tenho menos linha de código. Agora, por exemplo, meu arrange aqui está junto com o meu act. Por exemplo, os dois aqui vão ficar juntos. Na verdade, deixar eles aqui, porque se um dia separar fica mais fácil. Então, aqui o que eu vou fazer? Meu resultado só olha aqui que eu tenho meu primeiro parâmetro, Rodrigo, que ele vai ser vinculado ao meu primeiro parâmetro aqui, ó, nome teste. O segundo aqui, ó, Gamboge, ele vai ser vinculado ao sobrenome teste. E o meu terceiro parâmetro aqui, ó, resultado esperado, eu já coloco aqui, ó, RG. Então, o que eu estou falando aqui é a mesma coisa. Se eu tiver Rodrigo Gamboge, eu quero que o meu resultado esperado seja RG. Mas eu posso incluir aqui um segundo caso de uma forma mais simples. Em vez de eu escrever o método todo de novo, vem cá e falo Flávio, Campelo, tem que ser FC, por exemplo. Outra coisa, aí, aqui, por exemplo, vai dar um erro legal. Se o usuário foi lá e escreveu Flávio, mas na hora que for escrever o sobrenome, ele coloca espaço Campelo. O que você acha que tem que acontecer aqui? Ou o que você acha que sua função tem que fazer? Tipo, eu acho que a minha função, mesmo se o cara colocar um espacinho aqui, ele tem que retornar FC. Se ele não estiver retornando FC, eu tenho um bug no sistema. Então, o que eu vou fazer? Venho cá, ó, aqui eu já tenho 3 casos de teste diferentes. Ó. Na verdade, do primeiro para o segundo mudou só o nome, né? Mas vamos supor que eu vou criar realmente 3 casos de teste. Um é se tiver o espaço no sobrenome aqui, ó. E o outro é se eu tiver um espaço no nome. Então, vem cá, o sobrenome tá ok. E pro meu nome, ó, o cara começa com espaço aqui, ó. Sem querer, ele apertou espaço antes de escrever o nome, mas chegou para mim aqui espaço Flávio. Mas mesmo assim eu quero receber FC. Isso aqui não vai rodar, vai dar erro. Eu vou rodar aqui, ó, você vai ver. Por mais simples que seja, igual o Rodrigo falou, assim, a função é simples, mas só aqui já tem um monte de erro, entendeu? Ah lá, ó, eu tive 2 erros, exatamente os dois que estão lá. Aqui, por exemplo, FC. Ele esperava receber FC, ele recebeu só espaço C. Ou seja, aqui, ó, para esse teste aqui, ele não conseguiu pegar o F do Flávio. E para o segundo teste lá, ó, ele deveria receber FC, mas ele recebeu F espaço. Ou seja, eu programei e eu coloquei o teste. Tipo, nem passava na minha cabeça. Na hora que eu fosse colocar a produção, para mim já estava rodando tudo normal. A função é realmente simples. Aí na hora que você vai escrever os testes, você fala, nossa, velho, o usuário, como é que o usuário pensou nisso, velho? Colocar um espaço aqui, aí você fica indignado. Então, são coisas que acontecem na vida real. Você vem cá, você vai debugar e tudo, e aí você vem e fala assim, eu tenho que fazer outras coisas. Aqui o trim aqui, só para explicar de uma forma rápida, ele vai remover todos os espaços antes ou depois da palavra, entendeu? Então eu vou só colocar aqui um trim, por exemplo. E com isso eu já resolvo meus 2 problemas que tinha quebrado lá. Eles voltam a funcionar. Deu tudo verdinho. Então, na verdade, se eu volto aqui no meu teste, ó, o trim, o que ele vai fazer? Simplesmente ele ignora os espaços vazios e é como se ele deletasse. E ele vai pegar realmente a palavra para obter a inicial. Então, tipo assim, é uma função simplesinha, obtém as iniciais. Aí você já estava pronto, para outras pessoas já estava pronto, mas só aqui tem um monte de erro, entendeu? Esse aqui só um que dá para apresentar. Essa soma aqui, ó, tem um monte de erro aqui dentro. Mas você fala assim, velho, onde que tem erro aqui? Eu só tenho que somar um número com o outro e devolver. Mas é isso que a gente sempre pensa, velho. A minha função aqui só tem que calcular a taxa, imposto, imprimir relatório, fazer não sei o quê. Mas na hora que
que o usuário vai fazer o negócio funcionar mesmo, você vê, nossa, que tanto erro. Isso aqui, ó, 3 linhas de código. Na verdade, meu código, minha função aqui, ela poderia ser só isso aqui, ó, uma linha de código. Essa uma linha de código aqui já tem um monte de erro, entendeu? Mas enfim, é por isso que a gente tem que escrever os testes. A gente já escreve os testes com os casos que a gente pensa que vai ter. E à medida que a aplicação for sendo usada, tem problema que tem na aplicação que ele nunca vai ser descoberto, porque é tão difícil chegar lá, ou ninguém nunca fez alguma coisa para chegar lá, então você vai morrer sem saber. Mas chega algum momento que a gente vai ter um problema e que a gente não tinha previsto. Mas a vantagem do teste é exatamente essa. Vamos supor que, ó, a gente acabou de lançar o nosso aplicativo aqui, ó, obter iniciais. E a gente estava tudo certo. A gente foi descobrir, não, velho, teve um usuário lá que colocou espaço aqui e vacaiou o trem todo. Beleza, não tem problema nenhum, não tem problema ter bug. Mas a gente pegou esse cenário do usuário e falou, ó, vamos colocar um teste aqui que contempla esses espaços lá antes e depois. Colocou aqui, fez a modificação no código, garantiu que o que já tinha está funcionando e que os novos, que no caso esses dois com espaço aqui, também está funcionando, velho, vai ter um outro bug lá para frente, com certeza, mas o que a gente vai fazer? Só vai incluir um novo caso de teste aqui, velho. Teve um problema lá porque o cara informou nulo aqui, por exemplo, vamos supor, ou informou uma string vazia. E aí o que a gente tinha que receber aqui? Não tem problema nenhum, você vai adicionar um novo caso de teste, você vai modificar seu código aqui. O que você vai garantir? Vai garantir que todos os casos que você já conhece continuam funcionando e o novo caso também funciona. Se isso aqui deu ok, deu verdinho tudo, bola pra frente, entendeu? Você não tem responsabilidade mais nada, não. Tipo, vai acontecer outro problema daqui a um ano? Vai. Você vai adicionar uma nova linha aqui, ó, com esse novo problema que deu. Tipo, o cara veio cá e colocou aqui só 1, 2, 3, 4, ele não colocou nem letra. Então, tipo, o que eu tenho que fazer aqui, entendeu? Então, você vai só acrescentando novos casos de teste, modifica seu código, garante que tudo que já tinha lá de, sei lá, 2010 eu criei isso, 2012 eu descobri esse bug, 2015 veio esse outro, mas não tem problema. Cada caso de teste deu sucesso, significa que sua aplicação está funcionando para os novos bugs que você descobriu hoje, mas também funciona para tudo que já funcionava antes, entendeu? Então você vai só garantindo que sua aplicação vai ficando mais madura. Beleza? Tem mais alguma questão? Ou ficou alguma dúvida? Parece até simples, né? Assim, os casos mais simplesinhos. Mas não, realmente é simples. A gente tenta quebrar em pequenos pedacinhos e aí fica bem mais simples de raciocinar a aplicação toda. Você não vai falar assim, ó, vamos criar um sistema contábil aqui e colocar esse negócio para funcionar. Não, você não cria um sistema todo grandão de uma vez. Você vai criando partezinhas, ó. Vamos fazer essa continha de imposto de renda, vamos fazer aquela outra de imposto estadual. Depois, agora a gente tem que imprimir um relatório, vai fazendo funcionalidadezinhas lá e quando vê a aplicação já está gigante, entendeu? Então a gente vai passo a passo mesmo, é bem devagar. Beleza? Bem legal isso. Para a gravação